Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje vamos continuar com o tema Deus luta nossas lutas. E a passagem de hoje está no livro de Juízes, capítulo 11, e também vamos fazer citações de Números 20, versículos de 14 a 22, também Números 21, versículo 21, e uma citação de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Vamos falar sobre Jefté, um homem valente. E cada versículo nós temos um comentário importante sobre a vida de um homem rejeitado, um homem que para Deus era valente, mas para as pessoas não tinha muito valor. E o texto diz o seguinte: Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Aqui tem algumas informações. O pai de Jefté se chamava Gileade. Também morava numa terra chamada Gileade e era da tribo de Gade. E fala que ele era filho de uma prostituta. Aqui na Bíblia não deixa claro se era uma prostituta porque usava seu corpo ou se era por ser cananita, do povo cananeu, idólatra, transgredia a palavra de Deus adorando ídolos. Então, quando a pessoa era adoradora de ídolos, não era do povo de Deus, era chamada de prostituta em algumas traduções. E essa informação não está clara aqui. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Aqui a gente pensa um pouco mais que realmente não era uma prostituta que usava seu corpo para ganhar dinheiro. Porque se fosse, eles diriam, porque você é filho de uma prostituta. E na verdade eles só citam, porque és filho de outra mulher. E porque és filho de outra mulher, não herdarás conosco. Só que Jefté, ele era um filho tido fora do casamento. E Jefté foi criado na casa de seu pai. O pai o assumiu antes que ele tivesse outros filhos. Ele era o primogênito. E pela lei, o primogênito, ele herdava porção dobrada. Ele tinha 2 partes da herança. E agora, eles não queriam que ele herdasse e colocaram para fora de casa, o expulsaram. Eles não tinham o que falar dele, sobre seus defeitos, sobre alguma coisa que provocasse a ida dele embora de casa. Mas ele foi expulso e ele foi embora. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Ao invés de brigar, ao invés de impor a sua vontade, de citar a lei e de falar de seus direitos, ele humildemente preferiu ausentar-se de seu irmão. E ele foi embora para a terra de Tobi. Essa terra, ela não era uma terra bem afamada, não era um lugar nobre. Ele foi para o lugar que ele achou que seria importante para ele, onde ele fosse reconhecido, onde não tivesse a perseguição que existia na sua casa, porque ninguém gosta de ser preterido, ninguém gosta de ser perseguido, e muito menos uma pessoa que não deu motivos para isso. Então ele deve ter sentido uma tristeza muito grande por deixar a sua família, deixar seus irmãos, mesmo ele sendo rejeitado, porque ninguém quer ser rejeitado, principalmente pelos de sua casa.
Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Os filhos de Amon, os amonitas, eles eram cruéis, eles não tinham piedade, não tinham misericórdia de suas vítimas. Eles chegavam a arrancar do ventre os filhos das mulheres, eles faziam todo tipo de covardia e as pessoas que caíssem na mão deles sofriam demais, porque eles eram completamente ruins, cruéis, eram pessoas que não conheciam a Deus e eles viviam para fazer maldade. E acontecia o seguinte: quando o povo de Israel andava fiel ao Senhor, eles tinham paz ao redor, eles tinham uma vida mais tranquila. Mas quando começavam a transgredir, a adorar deuses estranhos, a misturar com pessoas que não eram do povo de Deus e começaram a passar para o lado deles e até a adorar deuses que não eram deuses de verdade, que não era Deus, o Deus vivo, eles começavam a sofrer. Foi assim no deserto, foi assim na caminhada do povo de Israel, inclusive na entrada da terra prometida. E nesse ponto aqui, eles estavam transgredindo contra o Senhor. Aí o Senhor permitiu que esses homens, filhos de Amon, eles atacassem Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. Então, eles lembraram de Jefité. Jefité deixou um legado positivo para trás. Por que se lembraram dele? Se ele fosse uma pessoa qualquer, se ele fosse uma pessoa que não deixasse um nome, como no caso, ele era considerado um homem valente, ele não seria lembrado. E aí nós pensamos, que nome se nós fôssemos embora, que nome nós deixaríamos para trás? De pessoas de fé, de pessoas que servem ao Senhor, pessoas prestativas. Qual seria o legado? Como temos vivido? É a maneira que temos vivido que compõe, que forma esse legado. E quando a gente vai embora, quando a gente se ausenta, a gente é lembrado por esse legado que a gente deixa. É muito importante se ter um nome, é muito importante não deixar manchas, mas marcas positivas, marcas que agradam também ao Senhor Deus, que não adianta agradar os homens se não agradamos ao Senhor. Então os anciãos, eles foram buscar Gileade, eles foram buscar o filho de Gileade, Jefité, e lembraram dele porque ele seria muito importante nessa batalha para combater os amonitas, os filhos de Amon. E disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Então ele não era um ser imprestável, ele não era uma pessoa inútil, ele só foi embora porque foi desprezado pelos seus irmãos, porque não queriam, não desejavam que ele herdasse o seu quinhão, a sua parcela dobrada. Foi uma disputa por dinheiro, por bens, uma disputa por posses. E ele foi humilhado porque era filho de outra, não era filho da mesma mãe. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Ele falou bem falado, ele não poderia deixar de lembrar, porque inclusive os anciãos tiveram parte na sua expulsão, porque quando uma pessoa ia embora de sua casa, de sua terra, passava por uma avaliação, por um julgamento, e no caso eram os anciãos que faziam esse julgamento. E neste caso, talvez até tivessem irmãos dele participando aqui entre os anciãos, porque já tinha passado um bom tempo. E ele pergunta: por que vindes a mim agora quando estais em aperto? Então, muitas vezes, as pessoas que nos desprezam, as pessoas que nos expulsam de sua vida,
elas podem precisar de nós e até pensar, como que vou procurar essa pessoa? Porque aconteceu isso e ela saiu triste comigo, ela saiu daqui humilhada, como é que eu posso procurá-la? Às vezes até procura e ouve o que não quer ouvir. E foi o caso dos anciãos. Eles foram buscar porque sabiam que se tratava de um homem valente, um homem corajoso e aos olhos de Deus uma pessoa preciosa. Mas ele não poderia mesmo deixar de fazer essa indagação. Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Isso aqui demonstra que em Gileade não havia ninguém à altura, não havia nenhum valente, nenhum varão corajoso, destemido, que podia enfrentar esses homens cruéis, terríveis, que não tinham nenhuma piedade, nenhuma clemência com as suas vítimas. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Aquele que saiu dali como cauda, ele agora quer voltar como cabeça, e nada mais justo, porque se ele foi escolhido, se eles retornaram a ele para que ele fosse lutar contra aquelas pessoas que eles temiam, realmente ele tinha que receber uma honra maior, embora ele não estivesse atrás deles para buscar honra. Eles é que foram atrás para que ele combatesse contra esse povo, mas ele quis tirar uma carta de seguro, ele queria uma garantia de que realmente ele seria por cabeça. Então agora ele voltava numa situação completamente diferente. Aquele povo que agiram assim com ele, de uma maneira tão sem amor, de uma maneira tão cruel, agora dependiam dele. Deus muitas vezes permite que certas coisas aconteçam para que aqueles que foram humilhados sejam exaltados, sejam reconhecidos como pessoas de valor. O Senhor trabalha para aqueles que o honram, para aqueles que não saem dos seus caminhos, porque Jefité, embora ele tenha sido escorraçado pela sua família, mas o Senhor não se esqueceu dele, por isso oportunizou que ele fosse procurado. Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então o Senhor foi testemunha entre os anciãos e entre Jefité. Aquele era quase que um juramento, e eles prometeram e eles teriam que cumprir. Quantas vezes nós somos deixados para segundo plano? Quantas vezes, até na própria família, nós sofremos tantos desgastes porque não nos reconhecem, não reconhecem as nossas qualidades, não nos dão valor, e muitas vezes, com o tempo, com o que eles sofrem, com o que Deus dá oportunidade para experimentarem, eles reconhecem o seu erro e tentam retornar, porque é o Senhor que permite para que sejam depurados, para que sejam apurados para o bem. Então, nós, quando formos ameaçados, perseguidos, humilhados, nós temos que confiar naquele Deus que não dorme, aquele Deus que é vigilante, que olha por nós, que ele está no seu trono de glória, mas ele não tira os olhos de sobre nós, e ele nos socorre. Pode demorar, mas a justiça dele, ela chega e ela vem sobre nós, porque o Senhor é um Deus amoroso e principalmente é um Deus de justiça, porque é a própria justiça. Enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Agora ele já está tomando a primeira providência. Aqui, neste momento, ele está sendo um intermediário, está usando de diplomacia. O Senhor deu sabedoria a ele. Em vez de já sair
ameaçando, de sair desafiando, ele mandou mensageiros para saber a razão deles, porque toda situação tem dois lados. Às vezes a gente ouve uma pessoa, acha que ela está cheia de razão, mas se você confrontar a outra parte, a gente vai ver que a situação é diferente, porque a verdade é uma só, mas ela tem mais de um lado. Então, para que não se cometa injustiça, nós não podemos deixar influenciar por apenas um lado da questão. Temos que conhecer todos. Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Amon até Jaboque e ainda até o Jordão. Restituí-ma agora pacificamente. Porém, Jefité tornou a enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon. Então, quando ele mandou os mensageiros, eles se mostraram cheios de razão, falando que eles foram roubados no direito deles de possuir a terra. Só que o Senhor já havia dado a terra por herança ao povo de Deus. Mas eles não reconheciam. Eles queriam que essa terra fosse restituída na mão deles. Aí Jefité, ele tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então, Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas. Agora vai mandar mensagem para outro povo, para os Edomitas. Nós vamos ver isso em Números 20. Números 20, 14 a 22. Aliás, nós não vamos ler tudo não. Para ilustrar essa passagem, nós vamos ler do 17 em diante. Moisés solicita passagem por Edom. Aqui seria como cortar volta, mas vamos ver se o rei vai permitir. Moisés solicita passagem por Edom. Versículo 17. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então nós voltamos aqui no tempo de Moisés para mostrar que esses reis, eles não tinham razão quando diziam que eles foram prejudicados, que eles foram roubados. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhes: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Em Números 21, nós lemos o seguinte: então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixai-me passar pela tua terra.
Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. E vem aqui. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Então, Israel, a fio de espada, botou abaixo esses povos, porque o Senhor luta as nossas lutas. Nada é difícil para o Senhor. Tanto que em Hebreus, capítulo 11, versículo 32, a gente vê o nome de Jefté, quando ele é citado entre os heróis da fé. Porque ele teve fé, ele não teve medo. Ele questionou se ele seria o chefe, se ele seria honrado, mas ele não, em hora nenhuma, ele disse que esse povo era um povo muito cruel, que ele não iria enfrentar. Ele apenas criou estratégias para chegar até esses reis, para ouvi-los e para mostrar que o povo de Deus tinha razão, porque não houve nada de injusto contra eles. Tudo foi com a permissão do Senhor. Depois vem o voto de Jefté. Nós não vamos falar sobre o voto de Jefté, porque isso aqui merece um estudo especial. Agora vai haver outra luta. Jefté peleja contra os eframitas. Então foram convocados os homens de Efraim, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Todos nós sofremos injustiça e graças a Deus quando não injustiçamos as pessoas, porque é melhor sofrer do que fazer com que outras pessoas passem por injustiça. E aqui os eframitas estão acusando Jefté de não tê-los convocado para a batalha contra os filhos de Amon. Mas isso aqui não é verdade. E Jefté lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Eles não apenas queriam combater, eles queriam queimar a casa de Jefté com ele dentro. Então essa injustiça aqui é muito grande, porque eles estavam acusando de algo que ele não fez. Quantas vezes podemos passar ou já passamos de pessoas acusarem, de fazerem julgamentos precipitados e errados a nosso respeito. Mas o Senhor Deus tudo vê. O Senhor Deus, ele vem ao nosso socorro. E o Senhor Deus faz justiça por nós. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Então, a gente vê que, mais uma vez, Deus honrou o seu povo. Deus lutou as lutas do seu povo. E através desse líder, que ele era realmente um líder nato, ele já era reconhecido como líder. Tanto é que eles tiveram medo, os seus irmãos temeram que ele lutasse, que ele batalhasse pela herança, porque direito ele tinha, mas ele preferiu ir embora. E quem fez a justiça foi Deus. Então nós não devemos fazer justiça com as nossas mãos. Quando formos injustiçados, não estamos livres disso. Que nós voltemos para o Senhor e que peçamos a Ele que Ele seja a nossa justiça, porque o Senhor realmente é. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Então este homem que saiu escorraçado, que saiu humilhado, cabeça baixa, triste, porque foi rejeitado pelos seus, ele voltou como cabeça e depois que venceu todas as lutas, porque Deus era com ele, ele foi alçado ao cargo de juiz
de Israel, e ele julgou Israel por 6 anos. Ele foi o intermediário entre questões, entre contendas, e ele sempre saía bem, porque ele andava nos retos caminhos do Senhor. Então, ele deve ter trabalhado de maneira correta, porque Deus era o seu guia, Deus era a sua luz, era Deus que iluminava suas decisões e lhe dava sabedorias para decidir. E há uma lição muito importante para nós, muito importante mesmo, porque quando formos humilhados, quando estivermos cansados, porque somos perseguidos, inclusive sem razão, muitas vezes até por inveja, a pessoa cria contenda com a outra para humilhar, para ter motivos e cria esses motivos. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para agir, que não façamos esse tipo de justiça que nos iguala por baixo, que nós entreguemos toda a nossa aflição, todas as nossas lutas para o Senhor que está nos altos céus, porque Ele tem a verdade. Ele é o nosso Deus. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Que assim seja. Amém.